Olá pessoal! No vídeo anterior a gente conversou um pouco sobre como chegar em uma ideia e a partir dela desenvolver o título e o resumo do nosso projeto. Agora a gente vai falar sobre como responder a outro importante componente de qualquer proposta, a justificativa. A gente precisa explicar por que o nosso projeto é importante. Vamos nessa? A justificativa é o espaço que temos para argumentar de maneira clara, consistente e bem fundamentada quais são os problemas, os desafios e as oportunidades que a gente tem na nossa realidade que levaram a gente a propor esse projeto. Esse é o momento que a gente tem para convencer o avaliador de que a nossa proposta é importante e necessária. Vamos apresentar aqui algumas dicas para te ajudar nessa construção. Dica 1. Aponte de maneira clara qual é a situação problema. Demonstre que existe um desafio real a ser enfrentado. Dica 2. Use dados e informações oficiais quando possível para demonstrar que o desafio que você apontou existe de fato. Dica 3. Apresente quais as circunstâncias que favorecem a realização do seu projeto, como parcerias ou públicos de interesse que você já tenha mobilizado. Dica 4. Demonstre como que a sua proposta traz uma solução diferenciada para o problema que você apontou. Em nosso exemplo fictício, o projeto Memória de Roda, que aspectos vocês pensam que seria legal a gente abordar na justificativa? Bom, vamos pensar então primeiro nas perguntas que a gente tem que responder para construir essa justificativa. A primeira pergunta seria: por que esse projeto foi pensado e proposto? Que desafios ele enfrenta? No nosso caso, os desafios que a gente quer solucionar são dois principais. O primeiro é a baixa oferta de convívio social e experimentação cultural para idosos no Morro das Pedras. O segundo é o baixo volume de registros da memória da construção da comunidade do Morro das Pedras e da falta de visibilidade para essas narrativas. A segunda pergunta para a gente criar a justificativa seria: esses desafios são reais de fato? Para demonstrar que esses desafios realmente existem, a gente poderia falar brevemente sobre o contexto do Morro das Pedras, a sua história de construção da comunidade, trazendo dados e informações oficiais relativos à condição do território, como índices de vulnerabilidade, por exemplo. Seria possível também citar a quantidade desigual de equipamentos públicos e ofertas de cultura, lazer, convívio social e saúde para idosos nesses territórios. Além disso, seria interessante mencionar o baixo volume de documentos, pesquisas e materiais de comunicação sobre a história do morro. Outro dado importante seria o fato de o projeto ter um público prioritário, já que a maioria das participantes do projeto serão mulheres negras, que infelizmente também enfrentam ainda outros desafios, como taxas de mortalidade maiores e menor acesso à educação formal, se comparado a mulheres brancas, por exemplo. A terceira pergunta que a gente precisa responder é: que circunstâncias favorecem a realização do nosso projeto? Para demonstrar que o nosso projeto é viável e pode concretizar seus objetivos, a gente pode mencionar as circunstâncias favoráveis que já temos. A gente poderia citar o fato de já termos um grupo mobilizado de idosas que estão interessadas em fazer o projeto, a parceria com o Centro Cultural Comunitário, que cederia o espaço físico, e outras tantas parcerias para a disseminação das produções e para a realização de eventos de lançamento, por exemplo. E por último, a gente ainda precisa responder: qual é o diferencial que o nosso projeto propõe? Aí a gente poderia mencionar, por exemplo, que o nosso projeto, ao mesmo tempo que articula e mobiliza essas idosas, criando espaço de convívio e sociabilidade, ele ainda gera esse registro de memória. Isso por meio da criação do livro, que tem o potencial de dar visibilidade a essas narrativas que são tão tradicionalmente apagadas e marginalizadas. Bom, com tanto argumento assim, nosso objetivo é deixar o avaliador numa sinuca de bico. Deixar que ele ou ela fique sem alternativas, percebendo que o seu projeto faz muito sentido, é muito importante e precisa mesmo acontecer. Agora é a sua vez de colocar os argumentos no papel para demonstrar a importância e a relevância do seu projeto.
cria lá a sua justificativa e compartilha com a gente. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre outro elemento muito importante na escrita dos projetos, que são os objetivos. A gente se vê na próxima, hein?